E aí, gente? Preparado para dar continuidade? Então vamos lá. Papel e caneta. Bem, quanto tempo eu vou deixar o meu produto, o meu sangue centrifugando? Trabalhamos com força próximos à força 150G, injetável com tubo branco para a produção de IPRF. E trabalhamos em torno de força 200G, tubo vermelho, para fazer a nossa fibrina rica em plaquetas, a PRF. A diferença aqui, então, é força gravitacional e o tipo de tubo. Então, tirem foto, printem, façam anotações. Fácil, fácil, fácil. Tá aqui, ó. Tempo. Durante 5 minutos, eu vou centrifugar o meu sangue com um tubo branco em uma rotação de 1.500 giros. Eu vou ter aqui, então, a produção do meu IPRF. Tudo bem? Bem simples. E agora? Vai fazer a sua PRF, fibrina rica em plaquetas? Tubo vermelho. Tempo de rotação, 12 minutos. E a 2.000 giros. Aqui eu vou ter, então, uma formação de coágulo de fibrina. Tá certo? IPRF, 5 minutos, 1.500 giros. PRF, 2.000 giros, 12 minutos. Tudo bem? Bem simples. Agora, interessante é que se eu utilizar 4 tubos diferentes, eu vou ter 4 produtos diferentes, mas todos com características semelhantes. No meu primeiro tubo, eu tenho PRP, certo? Eu utilizei para produzir esse PRP 1.500 giros por 5 minutos. Então, no tubo azul, eu tenho essa condição. No tubo vermelho, eu utilizei aqui 12 minutos, com 2.000 giros eu tenho a minha PRF. E, logo na sua frente, eu tenho a membrana, a formação do meu IPRF, com o tubo branco de plástico a 1.500 giros por 5 minutos. E, na quarta foto, eu tenho a formação de membrana, porque o tubo ali é um tubo de vidro. Então, eu coloquei ali 2.000 giros por 12 minutos e eu formei uma membrana, autóloga, porque o tubo é de vidro, então teve uma coagulação, então tem um coágulo de fibrina. Olhando assim, quase todos os produtos são idênticos, mas são produtos biologicamente diferentes. Então, aqui eu tenho nessa imagem a minha PRF, fibrina rica em plaquetas, coágulo de fibrina no tubo vermelho, e eu tenho aqui no lado o meu IPRF, que é o meu produto em fase líquida para eu trabalhar injetável. Ambos se parecem com o volume, vocês estão vendo? Então aqui nós temos um esquema mostrando que aproximadamente 55% de todo o volume vai ser o meu agregado plaquetário autólogo, seja ele coágulo de fibrina ou seja ele de um IPRF para utilizar como bioestimulador, certo? Agora o próximo slide é um dos slides mais impressionantes da aula. É o slide que me mostra quais são todas as proteínas, quais são as substâncias que eu tenho dentro do meu tubo, depois eu faço a centrifugação. Então ali nós temos albumina, glutamina, fibrinogênio, protrombinas, íons, minerais. Então, toda a indústria analisou isso aqui e produz os fatores de crescimento deles sintéticos. Então, as empresas estão sintetizando fatores de crescimento que nós temos no sangue. Então, quando você vê aquelas mesclas de fatores de crescimento das empresas, são o quê? São cópias sintetizadas do que você já tem no seu sangue. Então, já deu para ver que eu, particularmente, não fico fazendo compra desses produtos. Eu utilizo o sangue do meu paciente. Automaticamente, entenda-se que eu tenho que ver a condição sistêmica do meu paciente. Por isso, análise de exames e por aí vai. Tudo bem? Mas olha só, o sangue não mente, a gente fala muito isso. Quando eu vejo essas apresentações, essas amostras, então, no primeiro momento, é o que normalmente eu espero encontrar em um paciente que está em equilíbrio, em homeostase. Eu espero encontrar aproximadamente 55% de volume de agregado plaquetário. No segundo caso, eu estou vendo um número muito pequeno de células vermelhas. Então, muitas vezes as pessoas erroneamente falam: esse paciente está muito hidratado. Gente, isso não tem nada a ver com a hidratação. Nesse segundo caso, o paciente está sofrendo de anemia. O número de células vermelhas muito pouco. Se você não fez um exame de sangue nesse paciente, faça hemograma. Você verá, você vai comprovar que esse paciente está com um problema de anemia e ele tem que tratar. Tudo bem? E no terceiro caso, nós temos o inverso. Nós temos um número maior de células vermelhas. Então, esse quadro é um quadro de policitemia.
no qual nós temos um número maior de células vermelhas. Também é um quadro que você tem que pedir para o paciente fazer a avaliação com um colega médico para entender o que está acontecendo e entrar em um quadro de homeostase. Tá? Então, o meu produto é o sangue. Eu preciso que esse paciente esteja pelo menos saudável para que eu possa trabalhar com ele, com esse produto e entregar realmente resultados incríveis no qual estou falando e nós esperamos, certo? Isso não acontece sempre. Então, olha só essa amostra. Essa amostra, tá? Que é interessante, observem que quando eu faço a movimentação do frasco, ocorre a mistura novamente do produto, tá certo? Então eu perco o produto, tá? É uma dica que eu tenho que falar para vocês. Não pode remover o vidro e balançar. Ele sempre fica em pé para que o sedimento fique na parte profunda, tá? Então, nesse momento, se você manipular, você vai olhar e falar assim, professor, não está separado, está misturado. Não houve. Muitas vezes foi porque você, na hora que você tirou o tubo, você tirou e não se atentou para isso, você misturou o produto, tá certo? Então vamos coletar o produto de dentro da centrífuga com ele voltado para cima na posição vertical sempre. Que é diferente de uma outra condição. É diferente dessa condição, que quando eu faço a centrifugação e obtenho essa coloração de produto. Observem que essa amostra ela está opaca, ela não está aquele amarelo brilhante. Isso mostra para mim uma condição sistêmica diferente do que eu espero. Esse paciente ele está em um quadro que impede que eu utilize esse produto. Observem as amostras. Observem a diferença dessas amostras. Isso mostra para mim que esse produto não vai ser possível utilizar. Então, se você quer uma contraindicação para o uso dos autólogos, ela acaba de aparecer para você. É o quadro que pode ser momentâneo ou um quadro duradouro. Nesse quadro é o quadro da hiperlipidemia. Então, o quadro de hiperlipidemia impede que eu trabalhe com o meu produto. Eu vou fazer a coleta de sangue, vou centrifugar e em vez de eu ter aquele meu produto lindo, amarelo, brilhante, né? E com a coesividade boa, bem fluida, por esse produto sem cor, sem brilho e de coesividade parecendo um gel. Isso aqui é o quadro de hiperlipidemia. O paciente está com um número de triglicerídeos muito acima do que é considerado normal. Então, nós temos que encaminhar esse paciente para um tratamento e ver o que está acontecendo com esse paciente. A gente não pode aspirar esse produto e usar para nenhum tipo de tratamento. Tudo bem? Então, mais uma vez, o quadro de integratividade do paciente tem que ser levado em consideração. Se nós tivéssemos feito a avaliação antes, já saberíamos disso e teríamos melhorado a vida sistêmica do nosso paciente. Tá certo? Bem, temos aqui então agora um vídeo com o nosso resumo da nossa aula. Então, eu achei esse vídeo muito interessante, eu trago para vocês esse vídeo, que é, inclusive, a trilha sonora é para que você se desperte, para que você venha caminhar com a gente. Eu quero que você seja um dos meus soldados do Exército do Sangue, na terapia integrativa, ozônio, laser, acupuntura e principalmente autólogos. Essa tecnologia, eles estão querendo que ninguém saiba. É uma tecnologia de um custo muito baixo e de resultados muito altos, resultados promissores. Então eu falo que é um contra-ataque ao Império. Não é à toa que nossa trilha sonora é essa trilha sonora aí do cinema, do Star Wars. Então, vem com a gente, vem fazer parte do time. Olha que interessante isso. Essa animação apareceu para mim quando eu estava procurando uma forma de sintetizar um pouco a aula para que muitas vezes fique muito mais visual, um resumo, digamos assim, e veio bem a calhar. O vídeo apareceu para mim e eu coloquei aqui para vocês de uma forma carinhosa. Então, vamos contratar o Império, vamos contra-atacar o Império, tá certo? Espero vocês!